Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, de volta ao comentário à nova lei de licitações aqui no canal Resenha Forense. Se você gosta do canal, inscreva-se, curta o vídeo e, se possível, ajude a gente aí com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Bom, a gente falou dos lances, da oferta, do edital, de uma série de coisas, e hoje a gente estuda o julgamento das propostas, né? Uma fase importantíssima também, artigos 59 a 61, se eu não me engano, tá? 59 a 61, é isso aí. Então, vamos lá. Do julgamento. Serão serão desclassificadas as propostas serão desclassificadas as propostas que, primeiro, contiverem vícios insanáveis. Segundo, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Por isso que o edital é importante, ele é a lei, não é, do concurso, como se fala, ou enfim, a lei da licitação. Número 3, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Então, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima... Eu falei outro verbo aqui? Não, enfim. Então, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Número 4, aqui é algo omissivo, né? Não tiverem sua exigibilidade, ou melhor, sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. E número 5, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Vou até mudar de cor aqui, no desde que insanável. Então, no inciso 5º tem que ser insanável. Então, a lei parece sugerir aqui que tem que dar uma chance, ou tem que ser, se for sanável, não pode simplesmente desclassificar uma proposta. Então, repetindo, são fatores de desclassificação de propostas, né? São motivos. Número 1, vício insanável. 2, falta de obediência às especificações técnicas do edital. 3, apresentação de preços inexequíveis ou manutenção ou permanência acima do orçamento estimado para a contratação. 4, não demonstrar execuibilidade quando houver exigência antecedente da administração. E, por fim, apresentação, 5, apresentação em desconformidade com outras exigências do edital, mas nesse quinto caso tem que ser insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, o que gera economia, né, pessoal? Então, mais um efeito aí da novidade legal. Então, além de já ter a inversão de fases, sonhada, convenhamos, por todos nós, né? Já veio em boa hora, já estava na hora, convenhamos. Acabou com aquela loucura da Lei 8666, de habilitar todo mundo antes, não. Então, a lei agora está falando, olha, além de inverter as fases, via de regra, a gente vai se dar o direito de verificar o mais bem classificado, né? Não vai verificar todo mundo. Vamos fazer o juízo de habilitação de um só. Não faz sentido ficar habilitando todo mundo, tá? Porque isso acaba sendo um juízo de habilitação, convenhamos, né? Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme o disposto no inciso 4º do caput desse artigo. Vamos lembrar? O inciso 4º é esse aqui, ó. Então, é um fator, é um motivo de desclassificação da proposta, não a apresentação de execuibilidade quando exigido pela administração. Por isso que o parágrafo 2º está mencionando o inciso 4º aqui. Então, no seu vademecum, faz uma linha aqui, ó, do parágrafo... Faz um jogo de cores assim, ó. O inciso 4º com o parágrafo 2º, porque um tem a ver com o outro, né? Um está ligado ao outro. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, então, obras e serviços de engenharia e arquitetura. Engenharia, vamos pensar assim, construção, tá? Para efeito da avaliação de execuibilidade e de sobrepreço, para esse efeito, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes. Observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme especificidades do mercado correspondente. Tá? Então, aqui, obra, tá? Engenharia. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, de novo, obras e serviços de engenharia,
serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, a lei aqui já está dando um teto. Ó, não adianta vir com coisa muito barata que a gente já vai ficar desconfiado. É isso que ela está falando, né? Então, é inexequível, é irrisório isso aqui, não faz o menor sentido. A obra custa 1 milhão e você está oferecendo 600 mil, não faz sentido. Não faz sentido. Inferior a 75% já está fora. Já começa aí, já tem um teto, né? Aqui é um bom senso da lei, né? É aquela coisa, barato sai muito caro. Então eu já estou desconfiado. Pensa assim. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, de novo, ó, obra e serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, uma garantia adicional do vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigidas em lei. Então, olha só, o que a lei está falando aqui é o seguinte, ó, o teto é 75, menos que isso eu não aceito. Agora, entre 75 e 85, digamos que o valor orçado lá foi 1 milhão pela administração. E a parte vencedora colocou 800 mil, está dentro, 80%. Passa de 75%, não é? Só que está abaixo de 85%. Nesse caso, o licitante vencedor tem que dar uma garantia equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, ou seja, entre o que ele ofereceu para ganhar e aquele valor orçado. Então ele tem que dar uma garantia do que sopesar, ou seja, ele ganhou em 800, mas o orçamento previsto era 1 milhão. Ele tem que garantir 200 mil. Pelo menos é isso que deu para entender aqui, né? Diferença entre este último e o valor orçado, entre este último e o valor da proposta. É isso aí, tá? Pela diferença. Fora as outras garantias contidas na lei, exigidas na lei, que a gente já estudou algumas, inclusive. Artigo 60. Em caso de empate, se houver empate entre duas ou mais propostas, a gente tem, claro, critérios de desempate. Nesta ordem. Então, o critério de desempate é um ato vinculado da administração. Tem que obedecer a listinha, é o que a lei está falando. Primeiro, inciso primeiro, olha aí, ó. Primeiro critério de desempate, disputa final. Hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Então, é uma disputa final, empatou. 2 licitantes empataram. Então, a gente vai primeiro, tá? É a primeira hipótese. Ó, vocês empataram, então vocês poderão apresentar uma nova proposta em ato contínuo. Ó, ato contínuo. Tem que ser na sequência, tá? É um novo ato administrativo na sequência. Número 2. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes. Então, empatou de novo. Aí a gente parte para a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. A gente já falou disso antes, hein? Se você está acompanhando a playlist, eu tenho certeza que você se lembra disso. Por isso que é importante ter certidões, né? Então, você, advogado, aí, cuide disso para a empresa que te contratou. Terceiro, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Tá, beleza. 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Então, é preferencial, do 1 ao 4. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, em igualdade de condições, se não houver desempate, então foi, ainda está empatado. Então, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por, número 1, empresas estabelecidas no território do Estado ou do DF, do órgão ou entidade da administração pública estadual distrital licitante, ou, aqui é um critério geográfico, né? Ou, no caso da licitação municipal, no território do Estado em que este se localize. Eu não gosto desse critério, eu acho que afronta o princípio federativo. Tenho dúvidas sobre a constitucionalidade disso aqui. Número 2, empresas brasileiras. Claro, né? Entre um estrangeiro e um brasileiro, vamos dar preferência para o brasileiro neste caso. Terceiro, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Faz sentido. 4, empresas que comprovem a prática de mitigação
nos termos da Lei 12.187 de 2009. Isso aqui, pessoal, é uma lei ambiental importante, tá? É a Lei da Política Nacional sobre a Mudança no Clima, né? É a lei do PNMC, que também traz outras providências. Então, quem comprovar a mitigação, né, climática acaba tendo um benefício ambiental aí que ajuda na licitação. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput deste artigo, então essas regras aqui do caput, né, essa ordem de desempate, então, as regras do caput não prejudicarão aquele artigo 44 da Lei Complementar 123, lembra? A Lei Complementar 123 é o estatuto do ME, da ME e da EPP, né? A microempresa e a empresa de pequeno porte. Lembra que tem alguns critérios lá? A gente já falou deles, né? Ó. Nas licitações, a nossa leitura não é preguiçosa. Então, olha aqui, ó. Tá aqui a nossa leitura não é preguiçosa, então tá aqui, ó. 44 do estatuto da ME e da EPP, ó. Nas licitações, será assegurada como critério de desempate, olha aí, ó, preferência de contratação para MS e EPPs. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MS e EPPs sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Lembram-se? Lembram-se disso? Parágrafo 2º. No pregão, cai para 5%. Eu falei disso no primeiro vídeo, hein, pessoal? Dei exemplos, tá tudo lá. Primeiro vídeo dessa playlist aqui. Por isso que a nossa leitura é mais rápida agora, só para lembrar. Então, repetindo, essas regras de tudo que a gente estudou de desempate não prejudicam o que está no estatuto da ME e da EPP, tá? Pelo que a lei está falando, ela está falando o seguinte, olha, prevalece essa regra aqui da ME e da EPP. Se empatar de novo, observe-se os incisos abaixo. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Quer dizer, ela já, em tese, já está vinculada àquilo e ele também, mas ela pode negociar para melhorar a situação dela própria. Ó, vamos tentar reduzir aqui, melhorar ali e tal. Parágrafo 1º. Essa negociação aí poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida. Tá? E isso quando o primeiro colocado, mesmo depois da negociação, for desclassificado em razão de a sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Claro, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Né? Não ganhou o primeiro, vamos com o segundo, e com o segundo a gente também negocia. Tá? Sempre obedecendo o edital. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma do regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado nos autos do processo licitatório a ideia da publicidade, transparência, etc, etc. Pessoal, é isso. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.